Eu gostaria de fazer uma leitura com vocês no primeiro livro de Samuel. Amém? Primeiro livro de Samuel, primeiro livro do juiz, profeta e sacerdote Samuel. Capítulo 7 é um texto muito conhecido de nós todos. Essa mensagem o Senhor me deu na segunda-feira pela manhã. Orava ao Senhor, estava em oração. Deus me deu esse texto e me deu esse tema sobre o que eu deveria pregar, a mensagem para esse domingo. E fico feliz quando Deus fala conosco, né? Uma palavra que vem de encontro à necessidade do meu coração. Eu tenho certeza que vai abençoar a igreja essa noite. Amém? Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, a partir do versículo 2 até o versículo 12, a palavra de Deus nos diz assim: a arca permaneceu em Kiriat Jearim muito tempo. Foram 20 anos, e todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. E Samuel disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livre-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote. Consagrem-se ao Senhor, prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Assim os israelitas se livraram das mãos dos Baalins e dos postes sagrados e começaram a prestar culto somente ao Senhor. E Samuel prosseguiu: reúnam todo Israel em Mispá, e eu intercederei ao Senhor a favor de vocês. Quando eles se reuniram em Mispá, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Naquele dia jejuaram e ali disseram: temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispá que Samuel liderou os israelitas como juiz. Quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispá, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo e disseram a Samuel: não pares de clamar por nós ao Senhor, o nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro ainda não desmamado e ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. Ele clamou ao Senhor em favor de Israel e o Senhor lhe respondeu. Versículo 10, igreja. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel naquele dia. Porém o Senhor trovejou com um fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico, e foram derrotados por Israel. Os soldados de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus até um lugar abaixo de Bet-car, matando-os pelo caminho. Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispá e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Só até aqui a leitura da palavra de Deus. Feche a sua Bíblia, preste bastante atenção. Uma das piores fases de Israel, uma das fases mais problemáticas em que essa nação passou, foi a fase dos juízes, que não eram reis, não eram sacerdotes, não eram profetas, mas eram pessoas levantadas por Deus para livrar o povo e governar o povo. Nós temos dentro dessa fase o último juiz, foi Samuel, mas além dele ser juiz, ele era profeta e sacerdote. Na minha opinião,
o mais notório de todos eles. Israel desagradou muito a Deus nessa fase, e por causa disso, os seus inimigos o castigavam e o afligiam. E um desses inimigos eram os filisteus. Tinham os filisteus, os midianitas. Só que esses inimigos, eles minavam a economia da nação, corroíam o poder econômico da nação, impediam que o povo prosperasse e muitas vezes escravizavam o povo. Mas tudo isso porque o povo se afastava de Deus, se esquecia do Senhor, deixava de Deus. Foi a época em que Israel mais se tornou promíscuo. Foi a época em que o sincretismo religioso dominava Israel. O que é sincretismo religioso? Mistura de várias religiões. Israel permitiu que várias religiões prosperassem no seu meio, quando o Senhor disse assim, antes deles entrarem: não sirvam aos deuses dessas nações, tire-os do meio de vós, caso contrário eles irão contaminar vocês e levarão vocês a se afastarem da minha presença. Israel de manhã servia e adorava ao Senhor, o Deus que os tinha tirado do Egito. À tarde servia e adorava Baal, Astarote, Azerá, e à noite se prostituíam com os deuses, levantavam sacerdotes e faziam cultos de prostituição. Então eles serviam a vários deuses, não só o Senhor. Então Deus os entregava nas mãos dos inimigos, e permitia a aflição, e permitia a luta, a dificuldade, as doenças, e permitia que os seus inimigos corroessem toda a sua riqueza. Então Israel clamava ao Senhor: Deus, tem misericórdia de nós e livra-nos. Então o Senhor se lembrava deles, porque a graça de Deus é maravilhosa. E nós estamos estudando sobre a graça de Deus na escola dominical. Aprendemos hoje uma coisa muito diferente, muito interessante. Começamos a aprender a diferença entre lei cerimonial e lei moral. Talvez você não saiba o que é isso. Venha para a escola dominical, participe da escola dominical mais, invista no seu conhecimento bíblico. E quando o povo se via afligido, eles clamavam a Deus, e Deus levantava quem? Juízes para os livrar. E foi notório os juízes: Otoniel, Eude, Sangar, Débora, Gideão, Tolá, Jair, Jefté, Ibsã, Elon, Abdom, Sansão, e o último deles, o mais notório de todos, Samuel, que além de ser juiz foi um sacerdote, e além de ser juiz e sacerdote era um profeta de Deus. E se nós lermos atentamente o texto, nós veremos uma coisa interessante. O povo só conseguiu vitória quando Samuel clamou. O povo só foi liberto quando Samuel clamou. O povo só tinha vitória quando Samuel clamou. Versículo 8 nos diz assim: pelo que disseram a Samuel, não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós,
para que nos livre das mãos dos filisteus. Coisa estranha, o que um único homem, como que a oração de um único homem poderia influenciar em um exército, em estratégias de guerra? Se observarmos atentamente a palavra de Deus, veremos vários episódios relacionados a isso. Livro de Êxodo, capítulo 17, nós temos uma passagem interessante, e eu queria ler com vocês essa passagem, no livro de Êxodo. Prestem bem atenção, capítulo 17, versículo 8 até 14, que história interessante. Vamos observar bem a coincidência, não é coincidência, a igualdade dos fatos. A palavra do Senhor nos diz assim, no livro de Êxodo, capítulo 17, versículo 8. Todos acharam? Nos diz assim: sucedeu em que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim, versículo 9. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Versículo 10. Então Josué foi lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Versículo 12. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram então uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneciam firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Que história interessante. Não é tão diferente da história de Samuel. Os israelitas oprimidos pelos filisteus falaram assim: interceda a Deus por nós, Samuel, para que nós tenhamos vitória. E a Bíblia diz que quando Samuel intercedeu, ofereceu um sacrifício, clamou ao Senhor, o povo teve vitória. O primeiro grande inimigo de Israel, depois que eles saíram do Egito, chamavam-se os amalequitas, o rei de Amaleque. E a Bíblia diz que eles eram muito maus e queriam escravizar o povo. E Moisés falou: Josué, você vai lutar contra esse povo. Eu, Arão e Hur, nós vamos subir a montanha, vamos ao monte. E a Bíblia diz que quando Moisés levantava as mãos, estava tendo a guerra. Quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia. Mas um homem sozinho não consegue ficar com suas mãos levantadas direto. E ele cansava e abaixava as mãos. Quando suas mãos abaixavam, Israel perdia e Amaleque prevalecia. Arão e Hur falaram: não está certo, nós temos que fazer alguma coisa para que a mão do profeta esteja estendida, as mãos de Moisés, e pegaram e calçaram as mãos com dois calços, um em cada mão. E Moisés então conseguiu permanecer durante toda a batalha com as mãos levantadas, e o Josué venceu os amalequitas. Glória a Deus. Interessante como a vida de um homem pode prevalecer em um exército. Que tem a ver. Mas pastor, quem dá a vitória é Deus. Por que Moisés tinha que estar com as mãos levantadas? Voltando para Samuel, 1 Samuel, capítulo 7. Voltemos para Samuel. Diz assim a palavra de Deus, versículo 8.
Pelo que disseram a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Não cesses de clamar ao Senhor Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. A figura de um sacerdote na minha vida, o que tem a ver? Vamos pensar bem. Deus é o mesmo, ontem, hoje e será para todos. Só que não esqueçam de uma coisa: Satanás é o mesmo, ontem e hoje, e será sempre mal para todos. Ele não mudou. Talvez a sua malignidade aumentou. Se Deus é o mesmo ontem e hoje, o diabo também é o mesmo ontem e hoje. E nós não entendemos questões de princípios espirituais. O povo, para obter vitória, clamava ao seu sacerdote, ao seu líder espiritual. Samuel, não pares de clamar por nós ao Senhor nosso Deus, para que Ele nos salve das mãos dos filisteus. Porque eles não podiam orar eles mesmos ao Senhor. Com certeza eles oravam e buscavam a Deus, mas a figura do sacerdote era muito importante. A figura do sacerdote hoje recai sobre o líder espiritual. E quando nós estamos debaixo de uma cobertura espiritual, quando um homem de Deus clama e busca Deus e se preocupa conosco, a tendência é que as coisas comecem a dar certo. O grande erro nosso é achar: eu não preciso de nada, eu não preciso de ninguém, eu só preciso é de Deus. Essa é a grande falha nossa. Quantas pessoas não dizem aí: não, eu não vou respeitar, eu só obedeço a Deus, não obedeço homens, não obedeço pastor, só obedeço a Deus. Nós temos um sumo sacerdote, e o sumo sacerdote é aquele que nos salva, que nos cura e que nos liberta. O sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo. Mas Deus hoje levanta e comissiona homens e mulheres, para estarem intercedendo por nós. E quando nós entendemos e cremos a atuação de um sacerdote de Deus, a importância de um sacerdote de Deus em nossas vidas, as coisas começam a mudar e começam a melhorar. Porque essa é a visão de Deus, essa é a visão do Senhor. Mas a visão do diabo, sabe qual é? É cada um por si. E não é Deus por todos. Ele pode até falar Deus por todos, mas cada um por si. Mas a visão de Deus, o propósito do Senhor é que existam pessoas tementes a Ele, que se lancem nas mãos dEle e se disponham a cuidar e liderar suas ovelhas. Glória a Deus. Os hebreus pediram: Samuel, não pares de clamar por nós. Evitaríamos muitos problemas, muitos, se nós acreditássemos mais que hoje o Senhor tem homens e mulheres
preparados por Ele para nos dar orientações espirituais. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Todos acharam? Nos diz assim a palavra de Deus: pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao sair, Jeosafá pôs-se em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Credes nos seus profetas e sereis bem-sucedidos. Sereis bem-sucedidos. Quando? Quando eu creio e acredito na atuação de um profeta de Deus sobre a minha vida. Eu quero falar com vocês a importância de nós termos uma cobertura espiritual. As pessoas não dão importância para isso. O que é uma cobertura espiritual? A palavra do Senhor nos explica. Eclesiastes capítulo 4. Quero ler com vocês. Eclesiastes capítulo 4, do versículo 9 até o versículo 12. Livro de Eclesiastes está depois de Provérbios. Provérbios está depois de Salmos. Mas acompanhe aqui que eu vou acompanhar. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Pois se caírem, um levantará o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aguentarão, mas um só como se aguentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Está debaixo de uma cobertura espiritual. Aqui está falando sobre os benefícios de nós entrarmos em aliança com uma pessoa comprometida com Deus, comprometida com o Espírito Santo de Deus. Eu lembro até hoje, uma pessoa desta igreja me procurou em casa, tarde da noite, perto de meia-noite, chorando, desesperado, porque tinha feito algo muito errado e temia o pior. Falou: pastor, o que eu faço? E nós estávamos todos lá, eu, minha esposa, meu filho, e oramos com essa pessoa, e o Senhor deu uma direção, o Senhor deu uma orientação a nós, e nós falamos: você vai fazer assim, assim e assim. Essa pessoa nesse dia salvou o teu casamento e salvou a tua própria vida, por uma direção de Deus. Às vezes, no desespero, na angústia, cometemos besteiras e esquecemos que nós somos dependentes de Deus. Estar debaixo de uma cobertura espiritual significa, antes de tudo, viver um relacionamento de aliança com aquele que irá nos cobrir espiritualmente. E ninguém quer ter aliança um com o outro. Não quero prestar contas da minha vida. Não é prestar contas, é estar em aliança, é estar juntos, é andar juntos. Às vezes eu converso com algumas pessoas, às vezes as pessoas me procuram para conversar, mas quando já está tudo quebrado, quando já está tudo torto, e eu digo: por que você não me procurou antes? É mais difícil de consertar, mas dá, ainda procurou, né, irmão Eduardo? Não, mas ele não fez isso não. Ele está vindo ali, por isso que eu falei. Então, estar debaixo de uma cobertura espiritual é ter aliança, estar disposto a ter uma aliança com aquele que vai te cobrir espiritualmente. Segundo, ter cobertura espiritual é estar debaixo de uma autoridade espiritual. E isto é reconhecer a importância de um princípio espiritual sobre nossas vidas.
é muito fácil não ter igreja. E eu conheço muitas pessoas que não têm igreja. Por quê? Por que tem igreja? Por que ir para a igreja? No outro domingo eu vou para a Universal conhecer o Templo de Salomão. Eu vou lá. Quero ver o Templo de Salomão. Oh Deus, aquele é o Templo dos Milagres. No outro domingo a pessoa diz assim: eu vou para o Brasil para Cristo. Não, eu vou lá conhecer o Brasil para Cristo. No outro domingo diz: eu vou para a Batista, vamos conhecer a Catedral Batista. E assim a pessoa vive de igreja em igreja e diz: eu temo a Deus, eu sirvo a Deus, mas não tenho um compromisso. Porque o batismo é importante, é um compromisso seu com a tua igreja, com o Senhor. O pastor é falho, ele é um humano, tem muitas falhas e muitos erros. Mas quando é Deus que o colocou, quando é Deus que o levantou, entenda a importância de estar debaixo da cobertura espiritual dele. Ele não é Deus, não é Ele que vai te abençoar, mas Deus honra quando nós reconhecemos a autoridade espiritual constituída por Deus. Então, estar debaixo de uma cobertura espiritual é ter um pastor que discipula e orienta a tua vida. Estar debaixo de cobertura espiritual é ter proteção espiritual. Pastor, eu estou debaixo da cobertura espiritual apenas de Jesus Cristo. Interessante que a Bíblia não nos ensina apenas isso. A Bíblia nos ensina que Jesus é o sumo sacerdote, é o Salvador. Jesus é aquele que cura, Jesus é aquele que transforma, aquele que liberta, aquele que salva. Mas o Senhor instituiu, a Bíblia diz, e deu uns para pastores e mestres. A Bíblia diz que Deus levanta hoje e capacita pessoas na igreja para tomarem conta do rebanho. Então, como é importante nós reconhecermos a necessidade de estarmos debaixo da cobertura espiritual do nosso líder, aquele que Deus constituiu sobre nossas vidas. Mas cobertura espiritual não é governo. O meu líder não me governa e não manda na minha vida. Cobertura espiritual não é governo. Cobertura espiritual não é ditadura. Cobertura espiritual não é manipulação. Cobertura espiritual é reconhecer a dependência de Deus. E quando nós entendemos isso e nos colocamos debaixo da cobertura espiritual de um sacerdote que eu conheço. Importante você conhecer a vida do teu sacerdote. Quem é ele? Quantas esposas ele tem? O que os filhos dizem dele? Qual é a conduta dele na sociedade? Não nos atemos a isso. Não nos preocupamos com isso. E muitas vezes entramos debaixo de uma cobertura espiritual que não tem autoridade espiritual. Samuel, clames a Deus por nós, interceda a Deus para que nós tenhamos vitória contra os filisteus. E a Bíblia diz que Samuel foi, orou e clamou ao Senhor e ofereceu um sacrifício. O sacerdote faz sacrifício, oferece sacrifício ao Senhor por aqueles que necessitavam da cobertura espiritual dele. Enquanto Moisés levantava as mãos, o povo prevalecia. Quando ele baixava as mãos, o povo perdia. Não é Deus quem dá a vitória? Por que o Senhor tem que usar? O Senhor estava usando
homens para dar vitória ao povo, para influenciar a vida do povo. Precisamos entender essa questão da cobertura espiritual. É o segredo para nós termos uma vida bem-sucedida. É estar debaixo de uma cobertura espiritual. Esse é o segredo para ter uma vida bem-sucedida. E você tem que conhecer quem é que está cobrindo você. Porque não pode ser qualquer pessoa. Tem que ser uma pessoa que se preocupa realmente com a tua vida espiritual, te ensina, te discipula, vai até a sua casa, ora por você, se preocupa com você, clama a Deus por você. Porém, para se ter cobertura espiritual, para se ter sucesso na cobertura, pastor Anselmo, então eu quero que o Senhor seja aquele que vai me dar cobertura espiritual. Existem duas regras básicas. Primeira delas, humildade. Somente os que são humildes reconhecem a necessidade de uma cobertura espiritual e a buscam de fato. Humildade. Não adianta. Se você acha que você é autossuficiente, que você não precisa de ninguém que ore por você, e que todos os dias esteja preocupado, intercedendo pela tua vida, para que Deus te fortaleça, para que o Senhor te levante, para que o Senhor te oriente. Humildade. Porque tem que ser humilde para se submeter à autoridade espiritual de uma pessoa. Tem que ser humilde. Porque se existir na minha vida arrogância e orgulho, jamais que eu vou me submeter à autoridade espiritual de uma pessoa. As regras não mudaram. Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todos sempre. Entendam isso. Não é governar na tua vida, não é mandar na tua vida, não é ser um ditador na tua vida. Pastor não escolhe com quem você vai namorar e com quem você vai casar. Pastor não escolhe a cor do carro que você vai comprar, a casa que você vai comprar, o lugar que você vai trabalhar. Não é isso. Não é isso. Não é ditadura, não é governo. Para ter sucesso em uma cobertura espiritual, tem que haver comunicação. Sucesso da cobertura espiritual depende da comunicação clara e constante, ininterrupta, porque é necessário que aquele que está sendo coberto espiritualmente mantenha aquele que o cobre informado E aí que nós falhamos, né? Aí que nós erramos. Porque geralmente, aqui, pela minha experiência, é assim. Quando já está tudo enrolado, quando já está tudo quebrado, aí me procura. Pastor, pelo amor de Deus, me ajuda. Vamos orar, Deus vai dar vitória. Mas a gente pode evitar muitas desgraças, a gente pode evitar muitas dores de cabeça,
A gente pode evitar muitos problemas quando nós nos colocamos debaixo da cobertura espiritual de alguém. Eu quero dizer a vocês que essa palavra, eu obtive esta palavra, esse tema, foi na segunda-feira de manhã, que o Senhor falou comigo: você vai falar sobre isso. Sendo que esta semana eu precisei aconselhar algumas pessoas no meio da semana. E isso para mim foi só uma confirmação de Deus. Mas nós somos assim. Falta comunicação. Hoje eu fui na casa de uma pessoa, e essa pessoa, pressentindo, vendo um problema, falou comigo: pastor, ora aqui, por favor. E eu orei e falei: irmã, a direção de Deus é essa, essa, essa. A vida não está quebrada, a vida não está destruída, mas a vida vai se quebrar e vai se destruir, porque esse é o alvo do diabo para vocês, Elisa e Dirceu. E eles não sabendo de nada, e eu também não sabendo de nada, e o Senhor falou comigo: fecha a porta. Mas eu, entrar no quarto de casal e fechar a porta, fecha a porta, olha. Dobrei meu joelho, e eu vou falar isso para que a igreja levante um clamor também. Ore. E o Senhor me mostrou claramente, antes deles morarem naquela casa, fizeram um ritual e ofereceram um sacrifício a uma entidade poderosa, com o intuito de deixar a tua mãe louca e levá-la à morte. Mas vocês não devem ter ódio e raiva e mágoa dessa pessoa. Não existe vingança. Quero te dizer uma coisa: Deus entrou com providência. E Deus quer que você viva muito bem. Você e o teu marido serão muito felizes. Vocês vão ver os seus netos. O filho da Gabriela e o filho do Gabriel. Vocês vão ver esses netos. Nós temos alguns irmãos aqui com problemas financeiros, vida difícil, apertada. Atualmente eu faço trabalho com uma família e estou trabalhando forte para essa família, para que Deus abençoe. Mas outras famílias aqui, outras pessoas me procuravam, estavam com um problema financeiro muito grave. E eu ensinei um pouco sobre administração financeira. E hoje essas pessoas têm uma vida que eu vou visitar às vezes na casa de cada irmão, e a pessoa diz: olha, pastor, graças a Deus o Senhor te usou. Irmãos, eu tenho 51 anos. Daqui a 9 anos eu vou fazer 60. São meio século. Meio século de vida. Mais de meio século já. Eu aprendi muita coisa na vida. Eu aprendi muita coisa com Deus. E tenho aprendido ainda. E eu tenho certeza. Eu posso ajudar muito vocês. Mas o grande problema nosso é o orgulho e a falta de comunicação. Quando tudo está quebrado, aí é hora de buscar ajuda. É importante comunicação, principalmente no que diz respeito a decisões importantes a serem tomadas. É importante abrir o coração. Não, aquele que é o seu líder espiritual não tem o direito de escolher com quem você vai casar. Olha, Luana, você tem que casar
com aquele rapaz lá, porque eu estou dentro da direção de Deus, porque você vai ter que casar com aquele rapaz. Isso é uma coisa muito séria, e não é isso que é a cobertura espiritual. Você tem que ser uma mulher de Deus, uma jovem de Deus, uma serva de Deus, aprender a esperar em Deus e confiar no Senhor, para que Deus te prepare a melhor pessoa, porque casamento é muito sério, é a vida inteira. Casamento tem que ser para a vida inteira. E aí a pessoa decidiu, a pessoa falou assim: olha, eu quero, pastor, Deus tocou no meu coração, eu vi aquele rapaz, meu coração bateu forte, vamos orar, e eu vou te ajudar em oração. Mas se Deus falar que não, eu vou te aconselhar. Deus falou não. Se Ele não nada fala, eu continuo orando. Mas as pessoas tomam decisões tão importantes na vida sem consultar a Deus. Não consultam a Deus. Olha esses dois exemplos da Bíblia que eu passei para vocês hoje. Concluindo, livro de Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 13. Carta aos Hebreus, capítulo 13, já vou terminar. Hein? Carta aos Hebreus, capítulo 13, do versículo 17 até o versículo 19. Leiamos. Olha o que nos diz a palavra de Deus. Obedecei. Esses guias, outra tradução diz líderes, outra tradução diz pastores. Obedecei aos vossos guias, sendo-lhes submissos, porque velam por vossas almas como quem há de prestar conta delas, para que o façam com alegria, não gemendo, porque isso não vos seria útil. Obedecer, gente, é Bíblia isso, é a palavra de Deus. Obedecei aos vossos pastores e sejam submissos a eles, porque eles velam por vossas almas como quem há de prestar contas delas. Isso é uma pura realidade. Eu me sento a essa mesa junto com a minha esposa, nós somos os responsáveis espirituais pela vida de muitas pessoas. Temos que ser exemplo, temos que ter vida com Deus. E quantas vezes eu olho para o rosto de muitos e eu vejo uma necessidade. Uma mãe me procurou essa semana e falou: pastor, ora pelo meu filho. Meu filho está passando por isso, por isso, por isso. E eu vi um aperto no coração daquela mãe, e aquilo se tornou um aperto para mim também. Eu falei: eu vou orar sim. Vou fazer uma campanha. E desde então eu tenho subido ao monte todos os dias para orar pelo filho dessa irmã. É importante isso, que você entenda a necessidade. O mundo espiritual é muito complexo. Muitas vezes nós não nos preocupamos com o mundo espiritual, olhamos apenas para o mundo físico. Deus levantou um pastor, Deus colocou um pastor para cuidar da minha vida no mundo espiritual. É importante eu estar debaixo da cobertura de uma pessoa que Deus colocou. Ao honrar, obedecer e ouvir aqueles que Deus constituiu sobre nós, estamos agradando ao Senhor e atraindo suas bênçãos sobre nossas vidas. O pecado de Lúcifer foi a rebeldia. Ele ensinou a terça parte dos anjos dos céus que não precisavam se submeter à autoridade de Deus e que podiam ter
uma vida livre. E quando nós dizemos assim, quando nós falamos e afirmamos assim, eu não tenho a necessidade de estar debaixo da cobertura espiritual de nenhum líder espiritual, de me submeter a nenhum líder espiritual, eu sou dono da minha própria vida, do meu próprio nariz. O Senhor diz assim: está bem, cuide da tua vida e do teu nariz. Deus fala isso. A Bíblia diz: obedecei aos vossos pastores e sejam submissos, porque eles velam por vossas almas. Porém, cuidado com aquele a qual você dirá assim: eu quero que este homem seja o meu, que ele está debaixo da cobertura espiritual deste homem. Cuidado, porque você não o conhece, você nem sabe se ele tem uma vida com Deus. Como que no mundo espiritual você vai dizer: eu quero estar debaixo da sua cobertura espiritual? Por isso a necessidade de estarmos na igreja, sermos igreja, congregarmos, estarmos sempre à frente daquele que nos conduz à nossa vida espiritual, estarmos ouvindo suas palavras e vendo sua conduta se realmente condiz com aquilo que ele prega. Porque hoje, infelizmente, existem muitos que estão vestidos de lobo, mas estão vestidos de ovelha, aliás, mas no fundo são lobos devoradores. Bíblia é a nossa regra de fé. Samuel, interceda a Deus por nós, para que tenhamos vitória. Moisés, levante as mãos e ore por nós. Crer em Deus é crer que Ele levantou homens e mulheres para nos darem cobertura espiritual. Eclesiastes nos diz isso. Para encerrar, vamos ler novamente Eclesiastes. Eclesiastes nos fala de uma maneira interessante os benefícios. O que está falando? Eclesiastes 4, 9 a 12. O que Eclesiastes está falando? 4, 9 a 12. Está falando dos benefícios de estarmos aliançados com alguém. E estar aliançado com alguém está debaixo de uma cobertura espiritual. E isso significa, antes de tudo, viver um relacionamento de aliança com aquele que irá nos cobrir espiritualmente. Viver um relacionamento de aliança, dar as mãos e andarmos juntos. Às vezes eu digo para algumas pessoas, eu falo: irmão, fique mais próximo de mim. E eu conheço muitos de vocês, a grande maioria de vocês eu conheço. E um fator importante é quando a pessoa se afasta. Eu já sei, não é revelação, mas eu já sei, tem algum problema. E às vezes a pessoa se afasta, se retrai, some, desaparece. Tem algum problema? Existe algum problema? Nos diz assim, livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Pois se cair, um levantará o seu companheiro, mas ai do que estiver só,
pois caído não haverá outro que levante. Mas pastor, isso está falando do meu amigo, pastor, isso está falando da minha esposa, pastor, isso está falando do meu marido, pastor. Sim, no mundo físico. No mundo físico, realmente, não ande sozinho, tenha amigos, tenha companheiros, tenha pessoas em que você pode se aconselhar, em que você pode confiar no mundo físico. Mas e no mundo espiritual? Não se trata um problema com psiquiatras. Se o problema é espiritual, com psicólogos, não, as pessoas vão até psicólogos e se esquecem que o maior de todos os psicólogos é o Espírito Santo. As pessoas tratam problemas espirituais com médicos. As pessoas tratam problemas espirituais com psicólogos, mas nunca com uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. No mundo físico você precisa de um amigo, de um companheiro, mas no mundo espiritual você precisa de uma pessoa espiritual que te dê cobertura espiritual, e essa pessoa tem a unção de Deus. Como se aguentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Esse versículo esse texto você pode colocar ele em 2 esferas. Esfera física, onde você tem sua esposa, onde você tem o seu marido, onde você tem uma pessoa que você conhece e está sempre do seu lado. Mas a esfera espiritual é somente tratada por aquele a qual Deus levanta para nos guiar e conduzir a nossa vida espiritual. Como é importante para o teu sucesso, para o teu futuro. Você está debaixo de uma cobertura espiritual. Vocês não têm noção o que é entidade, o que são principados e potestades, dominadores nas regiões celestiais. Se vocês tivessem noção como o diabo arquiteta planos, estratégia para lhes afastar do Senhor, que o alvo do inimigo, o alvo dele, o principal alvo dele é lhe tirar da presença de Deus, lhe afastar do Senhor, é fazer com que a tua fé esfrie. Não, pastor, o diabo é sujo, o diabo ele vai mexer na minha conta corrente, vai fazer eu cair na miséria e ficar na dívida. Esse não é o alvo dele. Ele pode até trabalhar nessa área. Se o teu problema for dinheiro, ele vai trabalhar nessa área. Mas o alvo principal dele é te afastar de Deus. Então, irmão, reconheçamos a necessidade de estarmos debaixo de uma cobertura espiritual, de estarmos debaixo de uma oração de um sacerdote, um homem de Deus, para os meus negócios, para a minha vida sentimental, para a minha vida financeira, para a minha vida profissional. É importante isso, para que nós tenhamos sucesso. Essa é a vontade de Deus. Obedecei aos vossos pastores e líderes, se sujeitai a eles. A Bíblia diz: porque eles velam por vossa alma, como quem há de dar contas dela. Igreja para mim não é negócio. Igreja para mim não é empresa. Igreja para mim não é organização. Igreja para mim
é reino de Deus. Tua vida, para mim, é importante. Que você esteja na presença de Deus e que um dia juntos nós possamos estar todos na terra. Que o Senhor te abençoe ricamente, que você entenda a importância da igreja na tua vida, a importância de uma cobertura espiritual. Quarta-feira estamos aqui aprendendo a palavra de Deus e orando de mãos dadas e às vezes ajoelhados aqui nas quartas. Sexta-feira o pastor Júlio está aqui na presença de Deus como sacerdote da igreja, pondo as mãos sobre a tua vida. Eu estou lá no Beija-Flor. Nas terças-feiras, aqueles que são os líderes de grupos familiares se tornam sacerdotes ali e estão orando, intercedendo e abençoando a tua casa, a tua vida. Como é importante você fazer parte de um grupo familiar dessa igreja. Aos sábados vocês têm aqui os jovens, o nosso presbítero e a esposa dele ensinando a palavra de Deus, ministrando a palavra de Deus para o coração de vocês. Aos domingos pela manhã nós estamos aqui aprendendo a palavra de Deus. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe ricamente, igreja. Muito. Que você seja feliz, né? Faz umas 2 semanas, uma pessoa que me procurou, eu estava junto com essa pessoa, né? E essa pessoa falou: pastor, está tudo tão bom na minha vida, está tudo certinho, está tudo dando tão certo que eu estou até com medo, estou até com medo, né? Mas às vezes a gente passa por uns momentos, uns espinhos, e os espinhos eles dão uma lascada. Deus permite essas coisas, sabe? Mas eu quero que vocês estejam debaixo de uma cobertura espiritual verdadeira, que é a unção do Senhor esteja com vocês. Muito importante você vir no domingo, receber a bênção apostólica e ter uma ótima semana. Muito importante. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai querido, Deus maravilhoso, te louvo e te agradeço nesta noite, na beleza da tua santidade, pela tua palavra, que hoje foi uma palavra de orientação, uma palavra de direção e até mesmo de repreensão, porque muitas vezes nos esquecemos, ó Pai, de fazer o que o Senhor nos manda fazer aqui na Bíblia. Quero te pedir que o Senhor abençoe essa igreja que o Senhor colocou em minhas mãos, em nossas mãos, para que eu e a missionária Silvana a conduzamos. Senhor, abençoa, Deus, ricamente, Pai, cada vida, cada pessoa aqui. Permita, Senhor, que nós tenhamos uma ótima semana, Senhor. Guarda-nos de todo mal, de todo perigo. Que nesta semana o Senhor cerque o teu povo com os teus anjos. Livre de todo acidente, roubo, assalto, todo perigo, acidente no percurso para o trabalho, um acidente no trabalho, um acidente doméstico. Essa semana as nossas crianças estarão iniciando as aulas na escola. Senhor, de uma maneira especial, proteja as nossas crianças, Pai. Ó Deus querido, abençoa as crianças, Senhor, que na ida e na volta da escola nenhum mal lhes aconteça, e que toda essa igreja, todos esses irmãos tenham uma ótima semana na tua presença, para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Estenda suas mãos no ato de reverência e no ato de que você está recebendo. Estenda as 2 mãos para frente e receba a bênção apostólica. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor volte para ti o teu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus.